Olá, bem-vindos ao podcast Voz Literária, o podcast que busca dar voz aos escritores e aos livros. Se você não me conhece, eu sou a Thay e assim como você, eu sou um amante aí desse universo literário e também sou escritora. Antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero agradecer ao Colégio de Curso Gauss, que é o colégio que tem aqui patrocinado o podcast Voz Literária, por, assim como nós, acreditar no poder transformador da escrita e dos livros, né? E hoje o tema do nosso podcast é literatura na escola e na vida. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma pessoa que tem assim um currículo vastíssimo, que é a Dilma Vilela. A Dilma, ela possui graduação em Pedagogia pela UNEB, graduação e pós-graduação em Direito, é pós-graduada em Supervisão Educacional e Psicologia Educacional, é mestre também em Ensino. Ela também é escritora, né? Publicou o livro Crônicas de Mima, daqui a pouco eu vou apresentar esse livro para vocês, ela vai falar um pouco mais sobre ele. Também o livro Novas Crônicas de Mima, e além de participar aí em outras obras literárias, né? A convite de autores locais e regionais. Então, Nina, já ia te chamar de mim, olha só. Todo mundo chama. A Dilma. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer aí você, desde já, por tirar esse tempo para conversar conosco sobre esse tema tão importante, né, que é a literatura na escola e na vida, né? E você, com esse currículo vasto, como eu falei, eu tenho certeza que a gente vai aprender coisas assim demais. Então, agradeço desde já a sua presença. E para começar, né, eu queria saber assim como surgiu seu interesse pelo ensino da literatura. Então, Thay, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria agradecê-la pelo convite, pela oportunidade e para que a gente tenha de verdade uma conversa, né, que sirva, que faça com que lá do outro lado inspire outras pessoas, né, que estão nos assistindo agora ou depois a respeito do vasto mundo da literatura. E também ainda como é um princípio de fala, e já que o seu patrocinador é o Gauss, mandar um beijo, um abraço muito carinhoso à Juvenal, Sim. a Michele, Sim. que fui coordenadora de Michele por algum tempo da minha vida, então tenho um amor assim incondicional pelo trabalho deles, mas por ela também em si. E a Rosane Galante, minha amiga, que agora faz parte da equipe Gauss, viu? Começar com esse jeito afetivo que de toda sorte nos aproxima do universo literário e como é que surge então o interesse pela literatura para mim. Sim. Contextualizar primeiro o meu lugar de fala, né? A literatura é um momento em que a professora se encontra então com os alunos. Eu, muito jovem, me encontro com uma sala de aula de crianças em alfabetização e percebo naquele momento, e mais à frente a gente comprova isso, que se aprende a ler e a escrever através do texto. O texto é a base, é o princípio de nossas aprendizagens. Então, penso que quando o interesse pela literatura desperta com mais força, ele desperta dentro do fazer pedagógico. Sim. Né? Dentro da necessidade de, numa sala de aula, trazer a curiosidade constante para a criança, né? E do ponto de vista da leitura e da escrita, essa curiosidade constante vem através dos livros. Sim. E você tem uma linha de pesquisa no mestrado, né, a Dilma, que chama As Consequências Didáticas de Gêneros Textuais. Você poderia explicar para os ouvintes, aí, pessoal que está nos assistindo, o que isso significa, né, e como isso contribui para o ensino da literatura? Para o ensino da literatura, primeiro dizer assim, vamos por partes, né? Certo. A sequência didática das quais nós vamos tratar agora, elas são para os estudos de gêneros, gêneros textuais, Certo. orais ou escritos na escola. E a base teórica dela vem dos franceses Dols, Noverras e Chenolly. E por que isso diferencia? Porque em escola, geralmente, quando se fala em sequência didática, e se a pessoa, o professor ou a professora, não estiver próximo do universo do mundo das letras, aí letras, formação profissional, por exemplo, se ele for pedagogo, for de história, for da matemática, ele vai ter a ideia de sequência didáticas de outros autores, muito provavelmente. Aí vai aparecer o Zabalá, o Cosson, a Adélia Lerner,
que também trabalham muito com sequências didáticas. Então, a primeira diferença é as sequências didáticas das quais eu estudei, fazendo a dissertação de mestrado e depois defendendo, elas são para o ensino de gêneros textuais, certo, orais ou escritos. Isso é muito legal, né? Uhum. Então, de novo, eu me encontro com uma possibilidade formativa que traz o texto como fonte primária de conhecimento. Uhum. E a partir do texto, se dominar a língua portuguesa e as práticas de linguagens, a leitura, a escrita, a produção de texto, a oralidade. Certo. Você falou que são gêneros textuais orais ou e escritos. E eu achei interessante, porque você pode dar um exemplo de gêneros textuais orais para eu entender? Porque quando você fala escrito, já me vem aqui na mente, eu já consigo entender o que é, mas quando você fala orais, eu já me perco um pouco. E olha que interessante. Quando você está fazendo um podcast comigo agora, certo, né? Então, meio que sou a entrevistada. Sim. Você é entrevistadora. Sim. E será que para você dominar esse gênero, não houve uma sequência de atividades e de estudos que você teve que fazer para o domínio do seu gênero? Sim. Passo a passo? Sim. Então, da mesma forma que a gente aprende a escrita através de um passo a passo sequenciado, textos orais, por exemplo, a entrevista, né, o talk show e outros mais que tenham como base a oralidade, né, repórteres usam muito, sim, né, elas têm como base que são estudadas. Você, quando a gente fala assim, é muito curiosa a sua pergunta e muito boa, Thay, porque assim, lá na escola, em qualquer das séries a gente fala assim, vamos desenvolver a oralidade. Uhum. E se pensa que a oralidade é dar opinião. Verdade. Né? Uhum. Tem que dizer, o senso comum, não é, mas é um gênero. Existem gêneros textuais cuja base é oral. Então, esses estudiosos, vou repetir o nome deles, porque assim, quem é de outro universo que não das letras vai ter dificuldade. Eles são teóricos da linguística aplicada, então tive que estudar um pouquinho para chegar mais ou menos, né, no que é que eles propõem. Então, o Dawes, Noverheiss e o Chenoweth, eles propõem sequências didáticas para o estudo desses gêneros, e o lugar em que isso acontece, que você vai também achar muito legal, é a escola. Tá até aqui, ó, Thay. Pronto, mostrei o livro pro pessoal. Olha aqui o locus, né? Como você é que pode faz? mostrar aqui, para essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Para essa? Isso. Pronto, que a gente aqui também está aprendendo, né, Thay? Olha só, qual é o espaço, né? Onde que eles estão aprendendo? Na escola. Na escola. Você também é bem legal. E quais desafios, assim, os professores enfrentam hoje para despertar esse interesse dos alunos pela leitura, e como que esse estudo vai auxiliar aí os professores a incluírem isso em uma rotina, de certa forma, de leitura? Você fala das sequências didáticas ou assim as dificuldades os de um modo desafios geral? gerais e como que essas sequências vêm para auxiliar, então, né, vamos, o professor? Pensar assim. Quando você propõe uma pesquisa e o território vamos dizer, dos estudos científicos, eles têm um problema, né? Uhum. Você nasce de um problema. Sim. E qual a solução para esse problema? Então, aí surge problema, desafios da leitura e da escrita na contemporaneidade, né? Então, quando se pensou ali a pesquisa, a gente trouxe algumas hipóteses. Certo. E hoje eu posso dizer que algumas confirmadas, outras ainda não, porque a minha pesquisa, infelizmente, quando eu terminei, ela não pôde ser testada. Então, ela foi uma proposição que a gente achava que estava certo, que era um caminho certo, porque é um estudo, né? Uhum. É um aporte teórico metodológico testado em muitos lugares, inclusive no Brasil. Certo. Então, quais dificuldades os professores enfrentam com a língua portuguesa ou com o ensino da leitura e escrita nas escolas? A carga horária de língua portuguesa, ela é um problema. Eu acho que é um problema mais no ensino médio, né? Uhum. Principalmente, do que é lá nos pequeninos, porque os pequeninos têm mais tempo de leitura do que os jovens e os adolescentes, né? A formação docente, o tempo de o professor aprender novas tecnologias, novos aportes, novas ideias, é também, acho que um desafio muito grande, né? Uhum. As conexões midiáticas e a velocidade com que as crianças estão chegando na escola, né?
Hoje se entende, inclusive, que o principal mecanismo que eles gostam, que é essa coisinha fofa chamada celular, é proibido na escola porque desconcentra, porque, né? Imagina você como professor e o mundo aqui na sua mão, e nós, eu creio que você usa muito, eu também Sim. uso muito, mas eu uso como pesquisa, eu quero saber uma coisa na velocidade da luz, eles estão ali, né? Então, assim, não querendo fechar uma ideia sobre quais são certinhas, mas eu poderia dizer com certeza que alguma dessas acontecem nas Sim. escolas e que elas estão dificultando o estudo, o aprendizado da leitura e da escrita e, por fim, da própria literatura, né? E como você incluiria aí esse seu estudo de sequências didáticas como forma de melhorar isso, de trazer, de ser usado como ferramenta pelos professores, né? Que é que essa pesquisa dos gêneros orais e escrita e as sequências didáticas dos autores genebrinos nos trazem de bom? Quando a gente pensa em escola, a gente tem que pensar em o que é que será que dá certo, porque os problemas já estão lá, né, Thay? Sim. Só citei 3, mas devem ter muitos outros. Sim, se a gente trouxesse uma galera de professor para falar aqui, né? Cada um ia trazer algo. Ia ser tempestade. Mas a gente parte de um princípio, e é um princípio basilar dos autores, que o domínio de um gênero textual amplia esse universo de conhecimento do aluno em torno da leitura e da escrita, através das práticas de linguagem. Então, o que é que a gente oferece como basilar numa sequência didática? E eles chamam os genebrinos de gênero de domínio. Vou dar um exemplo melhor para ficar mais claro. O domínio de narrar, que você gosta, você é cronista. Sim. Eu também sou. Mas se eu perguntasse assim para você agora, quais outros gêneros textuais, né, os gêneros de texto, são do domínio de narrar? Na sua cabeça você vai lembrar a lenda, é do domínio de narrar. Sim. Né? As histórias são do domínio de narrar. Sim. Crônica é do domínio de narrar, história infantil, né? Sim. Eles são do domínio das narrativas. Exato. Não é verdade? Sim. O conto, né? E o que é que se propõe? Poxa, eu passei 10 aulas, vamos dizer que a gente separou 10 aulas para fazer uma sequência de aprofundamento, uma sequência didática, conhecendo autores, textos, capas, livros, ilustrações e estudando com foco no gênero. Qual gênero? Qualquer um deles. Esse que eu propus na minha pesquisa foi o conto. Então, eu desenvolvi uma proposição de sequência didática, tendo como base o gênero textual conto para crianças. E foi esse bloco que eu usei, né? Na escola de como colocar. E foi realmente muito, muito interessante os resultados. Por quê? Se ele é de um domínio de narrar, os autores pensam ou estudam isso e entendem que a partir de um domínio de um gênero que tem a mesma estrutura, né? Estrutura de texto, você tem mais facilidade para compreender o outro, porque as estruturas são similares ou são basilares. Concordo. Então, se você está dentro do domínio de narrar, quando você encontrar a lenda, você vai identificar o parágrafo, o meio, o fim, o contexto é que vai dar uma mudada, mas a estrutura, né? E aí, nessas duas turmas das crianças, que por um acaso deu certo trabalhar isso enquanto coordenadora que sou da rede municipal de ensino, começamos com 2 gêneros. Primeiro, a fábula, que também é do domínio de narrar, né? E crônicas eu achei difícil para o 4º e 5º ano, porque o nível de abstração de uma crônica é maior, né? Por causa da rapidez, da velocidade do texto, né? E aí, nós fomos para um outro, que o conto, né, que tem a mesma estrutura, e fomos muito felizes nisso. Mas existem outros resultados. Por exemplo, uma escola desenvolveu uma sequência didática do gênero textual poema. Então, eles conseguem identificar aquela estrutura do poema na canção. Sim. Né? E pode até confundir poema com canção, mas a gente tem poemas, né, que viraram canções. Aí a gente trouxe para a sala e diz, olha,
A estrutura é essa aqui, são versos, são estrofes, são rimas, né? Então a gente parte de quê? De uma segurança, de um aporte teórico metodológico que diz: eu aprendi a dominar com propriedade esse gênero. Agora eu vou aprender um pouquinho mais sobre esse outro e aquele outro. Então não vê nenhum de forma fragilizada, né? Superficial, incompleto, inconcluso, né? A gente tem toda uma etapa, eles desenvolvem isso através de etapas. Dizem até os críticos, dizem, é uma receita de bolo. Mas nem toda receita de bolo a gente faz e acerta. Com certeza. Não é? Eu faço com certeza. Eu não irei comentar, porque eu não sou essas coisas na cozinha. Não é, não. Tem a receita, mas não dá certo. Eles propõem um encadeamento sequenciado de atividades, de práticas pedagógicas em escola, com um início, um meio e um fim. E quando isso termina, todas essas etapas basilares terminam, se compreende ou se espera que a criança dominou no gênero, aquele que ela está estudando. Eu achei super interessante. Eu achei super interessante e eu confesso que eu senti falta agora, depois que você falou, porque eu lembro que depois que eu terminei, né, a escola, que eu tive o maior interesse assim realmente em entender tanto que eu escrevia, que eu não sabia o que era que eu escrevia. Sim. E aí eu fui ler outros livros, inclusive no podcast anterior a esse, eu falei um pouco sobre isso, né, que quando eu estava escrevendo, eu não sabia que eu escrevia crônica. Depois que eu peguei um texto do Rubem Braga, um livro do Rubem Braga que eu fui ler, aí eu li várias crônicas. De ficção. E eu falei assim, cara, aí eu falei, não, obviamente não querendo me comparar a ele, mas eu falei assim, cara, eu escrevo algo parecido. Porque eu vi pela estrutura, pelo jeito que ele conversava que ele falava nas crônicas, que eu escrevia algo parecido. E aí eu fui me aprofundar, e foi aí que eu entrei na minha sequência de aprendizagem da crônica, de intencionalmente buscar ler, buscar entender, buscar saber realmente o que que eu estou escrevendo. E eu acho que isso realmente fez a diferença. Hoje, se eu pego um texto, eu sei se ele é crônica, se ele é um conto, se ele é um poema, né? E isso muda muito a forma como a gente enxerga, né, o texto, como você falou. Sim. Outrora não muito tempo, outrora, né? Vamos colocar um tempo no outrora, um marco temporal, né? Cronológico. A pandemia, né? Sim. Thay? A pandemia trouxe uma fragilidade muito grande para os processos de aprendizagem das crianças. E aí a gente tem a fórmula mágica para resolver? Não. A gente tem uma pesquisa, uma ideia, né, uma proposição que, como eu disse, já foi testada no Brasil. No estado da Bahia ainda não se tem conhecimento, então é uma pesquisa pioneira, e em Barreiras, então, com certeza né? Que traz luzes. Com certeza. E no período da pandemia ali, tenta isso, vamos tentar. As crianças ficaram com um gap, né? Muito grande, assim. Principalmente, houve uma diferença muito grande de quem estudava escola pública e particular, porque teve escolas que não conseguiram ter o online, aí você já entra todo, né? Então, foi realmente um período complicado e que afeta, principalmente nos anos iniciais ali da criança, né? Afeta de forma significativa. Então, eu até penso que esses foram menos, assim, afetados. Foram menos, né? Eu penso nos que já estavam em meio de processos, nós mesmos, né? De toda sorte, pagamos nós, né? Sim. Coisas assim, né? Complexas. É verdade. E aqui a gente falou um pouco sobre essa literatura na escola, né? A leitura na escola, a gente sabe que é fundamental. Sim. Mas a gente sabe também, a gente fala sempre aqui no podcast, desse papel transformador, né, da literatura, de transformar a vida, né, da pessoa, de começar a ver o mundo com outro olhar, que a literatura permite isso. Como que você percebe, enxerga essa importância da leitura no cotidiano das pessoas, saindo um pouquinho do universo que é o seu campo ali de atuação, seu lugar de fala totalmente, trazendo para o mundão, digamos assim, né? Como é que você vê esse papel da literatura na sociedade de forma geral? Bom, quando eu cheguei aqui, eu disse para você que eu sou completamente analógica. Mas a literatura, independente da forma que a pessoa utilize para adquirir o conhecimento, né? E tem teórico que chama o conhecimento. Conhecimento é uma palavra que por si já é poderosa, né? Mas tem um teórico que fala o conhecimento poderoso. E a gente não está falando de conhecimento só acadêmico, de conhecimento científico.
A gente está falando de uma literatura de conhecimento de vida, de mundo. Porque de companhia também, de afetividade, de coisas que você pode aprender tendo uma fonte preciosa de consulta, uma fonte fidedigna, uma fonte que não vai falhar em qualquer dos aspectos. Então, se você só quer se distrair, eu recomendo a leitura como distração, né? Gibis, como não, né? Amar. Então, assim, em qualquer contexto que você pense a literatura, porque a gente estava falando assim, em um primeiro momento, do contexto da escola, né? E no contexto da escola, a literatura ela vem atrelada a um conhecimento que precisa ser, vamos dizer assim, prestado contas, né? Na literatura sua, dos seus desejos, dos seus sonhos, isso não existe. Existe uma vontade, um desejo de ter um conhecimento sobre aquela cultura, e são diversas as formas que eles chegam, né? Chega através de cardápios, receitas, não é? Chega através de guias de viagem, de mapas, de tantos caminhos em que a literatura passa e perpassa por nossas vidas, sem o compromisso de eu ser um leitor voraz ou de ter a necessidade, né? A obrigação, vamos dizer. Então, assim, a leitura na vida, ela vai ser sempre eu vou chamar de, por causa de uma letra de música, de uma coisa boa, né? Uma coisa boa, de uma coisa boa, em qualquer aspecto. Ela te acalmou, que bom, né? Ela te ensinou, que bom, ela te deu um caminho, que bom. Te distraiu, ela te distraiu, que bom, né? Concordo. Que bom que tudo, né? E também, à medida... falando de empoderamento, como é que você se empodera sobre alguma coisa, sobre coisas que você não sabia? Também vai ser através dos livros, né? Não é verdade? E aí, em qualquer das suas formas. Tem leitores meus que querem que o livro venha em PDF. Sim. E eu digo, olha, mas a escritora é analógica. Não fiz ainda essa ponte, né? Mas a gente compreende que não tem muita dificuldade hoje, né, Thay? Todas as formas chegam. Sim. Né? Digital, impresso, tem realmente, cada um vai escolher ali. Só para não me esquecer, Thay, de uma coisa que eu acho legal a gente comentar, porque a gente está dentro de um universo que provavelmente o público tem ali os adolescentes, porque, né, temos a escola, o Gauss e tantas outras que vão assistir, estamos no mundo conectado, plugado, com certeza, né? Um gênero de estudo que pode ser feito através das sequências didáticas, que é diferente, então, os memes. Olha aí. Né? A minha professora, a minha co-orientadora do mestrado, ela tem uma sequência didática com gênero textual meme. Olha, e é uma graça. Imagino. Né? E assim, aprendeu da mesma forma. Você vê que o domínio do gênero, né, ele está bem, uma coisa assim bem mais ampla, né, bem diversificada. E a Dilma, a gente sabe que o brasileiro, de modo geral, lê pouco, né? E muitas pessoas, principalmente, deixam de ler depois da escola também. Seja por conta dos afazeres da vida, né? Que passam a fazer 300 mil coisas. Sim. Mas me parece que tem um desinteresse total, ou parece que aquele interesse pela leitura não foi realmente enraizado ali. Como que a gente pode incentivar essa leitura assim, contínua na vida das pessoas? Como é que você acha que isso poderia se dar assim? Eita, perguntinha. Perguntinha difícil. Vou tentar responder assim do meu jeito, como eu pensaria sobre isso. Muitos pensam, e a maioria de nós pensamos, que a responsabilidade leitora é da escola, né? Isso é com a escola que resolve. Mas eu gosto de pensar que a responsabilidade leitura, ela começa lá na casa. Com certeza. Nos núcleos familiares, né? No papai, na mamãe, na formação de quê? De hábito e de rotina. Exato. Leitura. Então, se a casa, lá no começo da criança, tinha um livro como um amigo, as estantes, o tempo da criança ler, não o tempo de cobrança, o tempo da família leitora, e na minha casa era tempo de cobrança mesmo, tinha que ler. Na minha, tô na fase de cobrança também. Porque tem um momento que a gente tem que dar Porque como pais, a gente não pode se eximir, né, de uma responsabilidade, uma coisa que a gente já sabe que é muito boa. Sim. Né? Ainda mais dirigida.
Outro detalhe bom, a leitura dirigida, né? A gente também nos mundos conectados, a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo na cabeça de todos os leitores. Então, se eu fui um bom leitor na minha casa, eu cheguei bom leitor na escola, a escola vai empoderar isso, vai dar continuidade, sendo um papel inicialmente da família, da escola. A família não sai, né? A família segue. Em momento nenhum a família se exime, né? Ela segue junto ali com a escola, que é outro, vamos dizer, outro aparelho, outro instrumento, outro local, né? De potencialização desse. Aí a figura, a pessoa saiu da escola, essa criatura querida, essa pessoa saiu do universo escolar e aí ela deixou de ler. Provavelmente houve ali uma falha em alguns dos caminhos naturais pelos quais ela deveria passar. Mas há também uma cultura que entra contrário senso ao desejo de ler e escrever. Para começar, livros são caros, né? Para começar também, não se acha muitos lugares em que a gente tenha livros alma cheia, como dizia o Castro Alves, para fazer o povo pensar, né? A gente tem poucos lugares ainda onde a gente acessa, né? A literatura, os livros, de maneira assim gratuita. Aí de novo a gente vai dar o braço a torcer, a palmatória às redes sociais, né? Porque ali você tem sim clássicos, bibliotecas online, etc. Mas será que todo mundo, aquele lá da periferiazinha, né? Pensando todo mundo tá aí, ele vai conseguir? Não. Né? Mas eu não estou dando uma resposta como, vamos dizer assim, cientista ou como pensadora do mundo, não. Eu estou dizendo uma resposta que eu acho que pode ter influenciado no desejo dessa pessoa de recuar um pouquinho nos livros. Mas há também luzes, sempre amo, sempre tem. A Flibar, que aconteceu agora, que você estava lá também, os meninos do Gal estavam, e aí eu fiquei olhando o jeito deles com os livros e muitas crianças sentadas com os livros, escolas de tudo que é lugar chegando com os livros, e aí a gente... Esperança, né? Os projetos da BL também que mexem com livros, que trazem livros, e a gente acha público para isso, eles gostam, eles se encantam, eles leem, eles devoram. Então, ainda que tenha faltado esse incentivo familiar, que tenha faltado em algum ponto, né? A questão da escola, a função pública, né? A função pública primeira da educação democrática para todos, né? Isonômica, igualitária, etc., tem jeitos de fazer o interesse acontecer. Criar o interesse, né? De criar o interesse. Isso é uma parte, assim, boa, né? Com certeza. E só voltando um tema que você tocou no início, que é a questão do ambiente digital, né? Tem mudado a forma como as pessoas consomem, né, os textos. Como é que você acha que isso, de certa forma, afeta ou ajuda na literatura e nesse processo de interesse pela leitura? Como é que você tem percebido isso, enquanto também no seu profissional, né, junto com os alunos, junto com os professores ali, como é que você tem percebido o impacto disso e os benefícios também, porque a gente sabe que tem os dois lados. Eu gosto muito do jeito que você pergunta, que você vai deixando a gente assim bem à vontade para pensar algumas coisas e pensamos juntas. Eu que estou aqui, você que está aí, quem está lá, né, do outro lado, que vai ver depois. O que é que pode ser pensado? Ver aí como a gente, e também a sua experiência como escritora que você pensaria um pouquinho isso. Para essa resposta eu diria depende. O que é que me preocupa com o acesso vamos falar só da literatura, né, de livros digitais? É não ser uma fonte primária, né, de consulta. E o que seria uma fonte primária? O livro tal qual, como ele foi escrito. Se é daquele autor mesmo, porque a gente não vê isso, né? Uns pensamentos tão bonitos, aí coloca lá Fernando Pessoa, nunca foi. Não é isso. Se a pessoa não tem a base, o conhecimento basilar, acaba mais prejudicando do que ajudando. Sim. Porque está trazendo para ideias que não são reais, pensamentos que não são dos próprios autores e, por fim, com fontes não confiáveis de leitura. Então, essa é uma primeira coisa. Eu acho que a desvantagem seria isso. No mais,
Se a gente tivesse em todas as escolas mecanismos dirigidos, e aí a gente vai entrar agora num terceiro ponto da nossa conversa, que é muito importante, chamado mediação. Quem é o mediador, seja na internet, no vasto domínio do território da internet, seja na escola, né? O mediador tem que ser aquela pessoa ali que sabe. E por que esse mediador é importante? Porque ele pode dizer quais, né, fontes pode se beber com segurança, tanto no território da internet quanto em outros, mas muito mais no território da internet. Para a gente, às vezes, descobrir se aquele texto realmente é daquela época, daquela data, e aquele autor, e a gente sendo um escritor e uma pessoa que lê muito, é muito difícil às vezes, né? Você tem que cavar bem lá no fundo até conseguir chegar, então dá trabalho. Geralmente os indícios de uma ferramenta, vamos citar uma ferramenta mais simples, o Google, né? Não é? Ele traz ali um primeiro e às vezes você pega aquele primeiro como verdade e ela não é. Assim, a minha preocupação ela está mais nisso, né? É confiável, não é confiável? No mais, estando eu no universo escola ou estando eu em outro universo, traz a tecnologia, ela só ajuda e ajuda muito nós escritores. Tem ferramentas da internet que rapidamente elas te dão um outro vocabulário, uma outra possibilidade, sinônimos, né? Sinônimos, não é? Mais fácil. Corrige. Hoje, né? Inclusive, aconteceu um caso lá com meu filho, ele estava fazendo uma atividade em inglês antes de eu vir para cá, aí ele estava com a dúvida em uma palavra lá, a tradução, aí eu falei, eu não sei, não, vamos olhar aí no dicionário. Aí, mas eu não estou com o dicionário. Eu falei, não, tem um dicionário ali. Eu fui lá na biblioteca, peguei um dicionário, procurei, mostrei para ele. Aí meu marido, não, coloca aí no celular e no Google. Eu falei, não, moço, vamos botar primeiro aqui no dicionário mesmo, até para ele, porque eu sei que ele vai utilizar o celular muito, né? Ele é dessa geração, né? Não tem como ficar longe disso. Sim. Mas às vezes eu gosto de mostrar para ele como que era feito, sabe? Olha aqui como é que a gente buscava as palavras que a gente não sabia no dicionário, a gente buscava aqui na letra A, letra B, e aqui tem né, mostrava como é que era. Até porque o celular, ele vai procurar uma palavra no celular, mas daqui a pouco ele está buscando outras coisas. É mais ou menos isso. Né? O celular tira muito foco da criança, né? Então, essa também é uma dificuldade você tira o nosso e da criança mais ainda, porque hoje eles já estão vivendo isso, né? Então, assim, a leitura, quando você pega um livro físico, o seu foco já é comprovado, né? Que seu foco é muito maior do que se você pegar um livro no celular. No e-book ainda vai, porque o Kindle, por exemplo, ele é específico para leitura, justamente porque ele não tem chamadas, não tem propaganda, não tem isso aqui, então você fica ali. Puro, né? Isso, né? Então, é uma fonte, como eu disse, primária, né? Então, e assim, hoje em dia é o período em que se tem mais conhecimento no mundo, disperso. O que você quiser procurar, você procura. Mas é o período em que as pessoas leem menos e têm menos foco. Então, uma coisa legal de fazer assim com a literatura. A gente está falando de literatura em livros, né? Mas a literatura, por vezes, a literatura como arte maior, né? Ela envolve a cultura, a arte, né? Todas as formas de arte que a gente sonhar e imaginar. E aí tem uma coisa legal. Ontem eu estava assistindo um filme sobre o Holocausto. O meu segundo livro, eu precisei me cercar do cinema, porque um dos capítulos era sobre cinema. Filmes que eu gostei, que eu transformei em crônicas. Um trabalho dificílimo. E aí a internet entrou como? Bom, assistindo o filme, alguém já escreveu sobre o a internet te traz. Com certeza. Não é verdade? Bom, isso é inédito. Eu não achei nenhum rastro. Vamos agora em plataformas próprias para isso. Porque o Google, esse buscador, navegador, não sei como chama, ele é uma ferramenta comum, né? Sim. Não vai te levar. Aí precisa de um conhecimento, vamos dizer, poderoso, aquele que eu me referi lá no começo da nossa conversa, que diga onde você busca, né? E aí, lá, nesse período, isso aqui era verdade, isso aqui o filme, na sua licença poética, adaptou. Mas você precisa conhecer isso. Principalmente se você for afirmar, não é verdade? Sim, sobre tal coisa. Então, nesse aspecto,
Eu amo a Não, tecnologia. não tem, o nível de conhecimento. Meu pai antigamente ia falar, não tem pareia. Não tem. Pareia aqui. É muito conhecimento ali. E a grande questão... Né? É usar. A grande questão é aquela propaganda que passava no futuro, né? Não importa as respostas, importa a pergunta. Se você fizer a pergunta certa para a internet, colocar exatamente das perguntas, exatamente, né? Aquilo que você quer saber, ela vai te dar uma quadro resposta. Infantil, né? Quem pergunta quer resposta. Exatamente. Não é? Mas nem toda resposta é a correta. Sim. Daí vem a nossa formação cultural, científica, política, né? Imagina a travessia que a gente fez. Como é o nome disso, Tati? Que invadem as redes e diz um monte. Tem um nome, né? Eu me esqueci agora, mas assim... Não me lembro tipo também. Os memes, essas coisas que vão colocando, mas aquilo não é verdade. Fake news. Não é verdade? Citando tão somente que algumas, né? O nome é fake, mentira, né? Tem um fundinho de verdade, teve uma base ou é totalmente aleatório, não é verdade? Então, mais ou menos esse caminho. A pessoa tem que ter o crítico, né? O senso crítico. Quando você pergunta, aí você vai ler, você vai ver se realmente como é que é, qual é a base, qual é a fonte, o que foi citado ali. Isso. E vai aprofundando, né? Eu ainda não conheci um mecanismo melhor, gente, não tem, né? Verdade. Não tem. E a Dilma, você como professora e escritora, você trouxe vários livros aqui que eu quero que você vá falando aí pro pessoal daqui a pouco. Mas fala aí pra gente quais autores e livros mais te marcaram assim na sua vida. Então, queria contar um pouquinho de como eu fui como aluna no século passado. E falando sobre minha aluna no século passado, eu queria chamar a atenção para professores, para mediadores, para as escolas, sobre crianças como eu fui outrora. Então, eu era uma criança tímida e eu tinha medo de falar na sala. E isso para a escola passava como uma criança que não aprendia nada e que não sabia nada. Mas em casa eu lia, porque minha mãe era uma mediadora muito poderosa. Então eu lia, e quando a gente não tinha leitura, ela mandava ler o dicionário, tinha que ler tudo. E por que eu estou falando dessa formação lá primeira, de quais foram os livros? Porque lá na escola eu já era leitor, mas calada que era, eu despertei tarde para saber que eu lia bem, que eu conseguia falar em público e que eu entendia as obras que eu lia. Isso só aconteceu, olha só, o tempo, para mim, hoje é o fundamental, a primeira fase para todo mundo, né, que é do 1º ao 5º ano, né, as séries iniciais do ensino fundamental. Eu então despertei para isso no 6º ano do ensino fundamental, já ali com 11 anos, até a 4º ano ela não sabe nada. Porque eu tinha medo da professora, eu tinha medo de perguntar. Não que as minhas professoras fossem, assim, não fossem afetivas e tal, não é isso. É porque alguma coisa me deixava extremamente com medo da fala pública, sabe? Eu tinha muito medo, provavelmente, não sei ao certo, era muito pequena, de assim, ser corrigida, não falar e não tá certo. Isso é de uma geração. Né? Hoje a geração que tem é muito falante, né? Sim. A gente incentiva a falar e tal. Então, aí como foi que eu me aproximei dos livros? A gente trouxe aqui algumas mostras dos meus filhos, que são da época nova, né? E tal qual a época dos meus filhos, eu também tinha livros paradidáticos adotados na escola e que a gente tinha que ler e prestar contas dessa leitura. Em provas, em avaliações, mais sistêmico, né? Ou seja, tinha que saber o livro, os personagens, tudinho, e colocar na prova. E como eu era muito boa aluna, e se eu não fosse boa na escola, eu não ganhava o tênis, eu não ganhava as coisinhas que eu gostaria, o brinco, ou qualquer outra coisa que, né, simples, para criança simples. Sorvete do final da tarde. Era essencial ir bem na escola. E ao ler, obrigatoriamente, porque aí eu já fui obrigada, né? Eu me aproximei dos livros. Eu lembro dos primeiros livros, eu sinto o cheiro deles e eu os tenho na minha casa hoje, grande. Eu, gente grande, tenho esses livros de tão importante que eles foram para a minha época, né?
Então, a minha primeira aproximação com livros, então, veio de um lar que tinha uma mãe que sabia que a leitura era importante. E se não tinha livros adequados para a gente, aí a gente tinha que ler a Barça, por exemplo, que tinha na época, o dicionário, a letra A, todas as palavras que você não sabia. E no jantar, de tarde, cozendo, fazendo alguma coisa, ela perguntava qual foi a palavra, né? Para todos nós. Isso acho que foi assim muito importante, né? E depois na escola os livros mesmo assim, eu lembro deles até hoje, eu até trouxe. Tem algum aí que você queira mostrar pra gente que te marcou, algum livro que te marcou? Aqui eu não trouxe os que me marcou porque hoje eu tive um certo tumulto com os gatinhos bebês lá em casa e eu não consegui. Mas posso dizer, havia uma série chamada Para Gostar de Ler. Eu não sei se ela existe. Eu li né? alguns. Eu acho que não tem mais, mas ainda tem uns livros aí. Mas tem um remake encontrar. novo desse Para Gostar de Ler, que a gente pode dizer a série Os Caras, né? Do Pedro Bandeira, né? Sim, que as crianças do Fundamental 2 amam. Como não amar, né? O Pedro Bandeira. Droga da obediência, droga do amor. Isso. Não é? Ele traz para essa geração nova o que foi outrora para mim, né? Então, eu li todos os para Gostar de Ler. O Caso da Borboleta Tíria, O Mistério do Escaravelho, A Ilha Perdida e Morris Drum. Da coleção Vagalume. Da coleção Vagalume, isso. Morris Drum com O Menino do Dedo Verde. Então, a gente lia clássicos, né? E aí depois a gente começa com esses no sexto ano e aí o negócio vai ficando mais complicado. E é incrível quanto esses livros marcaram a geração. Assim, esses livros marcaram. Qualquer pessoa que eu pergunto. Aqui em Crônicas de Mima. Qualquer pessoa que eu pergunto, pessoas leitoras, geralmente que leram naquela época, geralmente vai trazer esses livros, vai trazer essa coleção Vagalume. Assim, na minha mente ela é muito. Eu tenho alguns ainda em casa também. E o bom da Vagalume é que a Vagalume é uma porção dela do sexto ano, uma dose dela, né? Trazendo para os dias atuais. Porque, claro, que no meu tempo, né, gente, era sexta série, quinta série, mas trazendo para o contexto de hoje. E aí os cronistas. A coleção Vagalume traz os basilares, esses caras aqui, ó. Tá vendo? Fernando Sabino, Drummond, Rubem Braga, né? Eles traziam. E eu não gostava muito das crônicas, porque, eu não sei, sou um pouco romântica, né? E aí eu achava as histórias com os finaizinhos, né? Porque a crônica, ela é mais a realidade, muitas vezes, né? Nua, dura e crua, porque a base de nascedouro dela são jornais, né? Então, ele falava de coisas e com um conhecimento poderoso, muito bom, muito inteligente, muito sagaz, muito astuto, às vezes ácidos, né? Mas realidades, que eu estava ali tentando fugir àquela época. Então, o primeiro encontro foi com essas pessoas aí. Com essas coleções. E depois nunca mais me desapeguei de livro, não. Mas sugestão para quem quer começar, eu não sei se eles ainda existem, deve ter em sebo, né? Se foi cancelada, né? Mas assim, ter clássicos, né? Tem. Clássicos como referência, né? Para beber numa fonte mais direta, né? Com certeza. Acho que por aí. E como é que foi seu processo com a escrita também? Como que começou isso? Como é que você viu que... Então, a escrita já é um pouquinho mais já dura. Aproveita e apresenta seus livros também. Eu vou só fechar lá a escola, que a escola continua fazendo esse serviço. Sim. Esse serviço, abre aspas, fecha aspas, essa tarefa, essa missão, né? Porque no contexto educacional, cada palavra é um norte. Ensino é uma coisa, pesquisa é outra, né? Eu trouxe aqui, ó, mostrando agora ali para a câmera, os dos meus filhos, olha, que são das escolas por onde eles passavam, inclusive o Gauss, que ela viu no portal. Alguns que eu tento tirar esses livros lá da estante para dar uma desocupada, mas o valor afetivo deles encontrando também, né, com o mesmo caminho que eu encontrei a autora, vai falando mais alto, eu vou deixar que eles tenham as estantes deles e que eles façam as escolhas, né, mais à frente. O que é que você tinha me falado para mostrar sobre como é que surgiu o seu processo de escrita e tal? Olha, escritora eu sempre fui. Uma escritora voraz. E queria dizer assim, também para deixar uma dica para quem está ouvindo a gente, sempre estou muito assim, querendo que a nossa conversa
Eu tenho um amigo que diz assim, aquela conversa que serve, né? Que a pessoa lá na sua casa diz, poxa, eu posso começar assim. Sim. Não guardar dúvidas sobre as coisas. Aí eu vou trazer aqui como é que eu escrevia aqui de novo para essa câmera, que olha aqui o meu caderninho. Era uma espécie de diários. Olha a minha letrinha. Ai, Deus, que vergonha. Olha a escritora raiz aí, a escritora, escrevendo no caderninho. No caderninho. Aqui eu fiz a primeira Eucaristia e tudo que eu aprendia na aula. Eu chegava em casa e ia perguntar Jesus Cristo, a Bíblia, né? Aí eu fazia as minhas anotações aqui. Isso aqui é a primeira coisa que eu tinha. Isso aqui é mais ou menos o que guiou a minha escrita. Eu acho que eu tenho 20 desses, iguais, assim, sabe? Que para os jovens, talvez, não sei se as pessoas fazem hoje, tá? Ainda diário? Eu faço. Você faz? Tem diário? Só que meu diário eu não contava nada de mim, que eu morria de medo de meu pai e minha mãe pegarem e não ia dar Na bom. verdade, hoje eu não costumo fazer diário, assim, de contar exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu gosto de colocar meus pensamentos, assim, né? Ideias, uma frase, É. um filme, né? Aí eu fui fazendo vários desses. Tá vendo? Esse aqui foi até a Rosane, que hoje tá lá no Gauss. Tá vendo que me deu de Olha aniversário? aí. A Rosane já me deu lá. Esse aqui é só um deles. E aí, ó, tudo que é coisinha que eu vou achando legal, alguém escreveu, ó, tá vendo? Ela é toda coladinha, são mais de 10 desses, eu só trouxe um, ó. Onde tiver uma coisa que é legal, eu digo, pô, isso aqui, né? Pode dar alguma coisa. E aí eu fui escrevendo meus textos através também da escola. Olha como a escola é uma ferramenta poderosa. Sim. Né? De formação humana, de formação científica, cultural, pessoal, profissional, universo da escola. É realmente um território que a gente tem que garantir o mínimo. Não é essas garantias fundamentais que são ditas lá na Constituição, que eu acho que a escola também tem que dar essas garantias de que a gente cresça, né? Cresça como ser humano, inclusive, né? Em afetividade, em gestos, em atos, em pensamentos. E aí, na escola, precisava escrever para os professores, né? Precisava escrever resumos, releases, atividades pedagógicas, e eu sempre gostava de um frufru. Fazer uma coisinha a mais. Um plus. E aí as pessoas achavam lindo. Quando eu me reportava aos professores, que eu tinha que orientá-los, aí a Michelle vai lembrar disso, e tantas outras em que fui coordenadora, eu dizia uma frasezinha que combinava com aquilo. E quando eu queria orientar sobre alguma coisa, eu também dizia, olha, fulano também lá errou, e sempre a escrita junto até chegar em jornais, né, em coisas mais elaboradas. Mas estava eu na pandemia, em 2020, né, ela começou em 2020, mas pegou fogo em 2021 e 2022, né? Eu perdi o meu marido. Infelizmente, no meio de uma cadeia de isolamento. Só eu e meus filhos e acabou. E eu tinha muita coisa escrita. Então, a solidão era uma coisa que estava me deixando sem forças. Eu não estava mais conseguindo. E eu sempre me lembrava, poxa, eu tenho 2 filhos. Eu tenho que, né, achar um caminho. Conversando com o Zé, que é o meu irmão Adail, que é revisor, consultor, pré-faciador, né? Ele disse, ô Mima, né? Daí surge Mima, que é meu apelido de infância. Por que você não escreve? Você escreve tão bem. E eu disse, eu começaria escrevendo tudo. Eu fiz direito e eu escrevia muito artigo científico, só tirava 10. Eu falei assim, nossa, mas esse artigo está excelente, vamos publicar. E aí eu comecei a perceber que eu tinha capacidade de transformar um gênero textual em um outro. Talvez até o Dolzo, o Noberreis e o Chenoli já tivessem comigo e eu ainda não sabia, porque era o domínio de narrar, né? É o domínio de narrar. Só que aí eu precisei adaptar, ora conto, ora artigo, para crônicas. E aí o livro nasceu pronto. Porque tudo isso já estava escrito. Foi uma questão de dar uma ideia. Entendi. Eu sou uma pessoa, Thay, que para você me ver assim triste e chorando, tem que ter um negócio assim que deu muito ruim na minha vida. Às vezes até dá, mas eu gosto muito de sorrir, é uma característica minha. E aí eu disse, poxa, eu quero contar coisas tristes nesse livro, mas eu quero contar coisas que inspirem as pessoas.
né? Porque o mundo já está tão triste, aí a gente vai ler uma coisa que vai deixar... Deixa eu ver, né? E aí escrevi Crônicas de Mima, que é esse primeiro aqui. E foi bom para mim. Acho que antes de ser bom para os leitores, ele foi bom para mim. Para você. No processo que você estava passando ali. No processo que ele me salvou. Então, além de todo o carinho que eu recebi das famílias longe, né? Porque ninguém encostava em ninguém, e de tudo que a gente estava vendo e ouvindo, ele me salvou. Aí alguém me disse que tinha uma academia, né, de letras aqui em Barreiras, e aí eu disse, e quem é o presidente? Aí falaram, é o Valnei, que é até professor da UFOB. Falei, tem o número? Tem. Liguei para o Valnei, me apresentei a ele e falei, olha, eu estou querendo escrever um livro e eu não sei nem por onde eu começo. Então foi o Valnei que disse, vá para a editora Mondrongo, que é uma editora lá do sul da Bahia, que o Valnei conhecia e que fez um trabalho de editoração, de impressão. Aqui é a minha cara, esse livro é todo maravilha. Fofo. Então foi assim que nasceu a escritora propriamente dita, né? E com ele eu entrei na Academia Barreirense de Letras. Maravilha. Né? Então, solo, tem Crônicas de Mima, depois tem Novas Crônicas de Mimas, que é esse aqui azulzinho, você vê que a gente vai pulando do rosa pro azul, e tem um terceiro no prelo, que são Outras Crônicas de Mima, porque o domínio de narrar e as crônicas são o meu forte. Sim. Né? E dentro ali já do processo acadêmico, a gente é convidado a escrever sobre diferentes gêneros, né? A gente é desafiado no espaço daquele quase todo dia. Não estou como o Robson, que teve aqui. Aliás, entrevista maravilhosa. A gente lê comendo com pipoca. E outras tantas que já vi, mas é um jeito muito bom da gente acessar através do seu pod aqui as ideias e as conversas sobre isso. E aí foi desenvolvendo outros textos aí a convite dos autores, né? Ou ora é um prefácio, ora é uma capa, ora é uma folhinha de orelha, né? Ora é um poema, poema, né? E aí a gente vai se desafiando. A gente escreve sobre tudo? Com certeza não. Né? Cada um tem o seu forte, mas você acaba... Né? Tem um infantil seu aqui também. Esse aqui eu devo a Franco Porto, que teve aqui também, né? Que eu assisti também o do Franco. Geralmente eu assisto muito as coisas que passam por aqui. O Tom, ele existiu. O Tom do Coração. É um gatinho preto que infelizmente se foi. Eu perdi o Tom, mas o Tom é aquele gato de resgate que ele estava só estendendo a vida porque ele encontrou uma mãe. E também foi o tempo de eu dizer para Tom ir, porque mães às vezes têm esse papel, né? Infelizmente as mães têm, né? O papel de desapegar dos filhos. E gato, para mim, minha filha, não está tendo muita diferença de Camila, não. Aí aqui o primeiro infantil, através do projeto Letrinhas de Franco Porto. Olha só. Em que a gente levou esse livro para uma escola pública. Olha aí que bonitinho. Olha aí, gente. É escrito aí O Tom do Coração. Esse não foi vendido, não. Eu gosto de abrir por dentro esses livros infantis, que eu gosto de ver as ilustrações. Olha aí. Olha aí. Ilustração de Igor Belchior, um querido, que é um grande artista. Eu falei, desenha que nem criança. Para a criança ler e ver que ela pode escrever livro. Maravilhoso. Ela pode desenhar também. Né? Aqui no fundo, Thay, tem o Tom real. Tem? Tem. A fotinha dele. O Tom tem a galeria do Tom. Olha o Tom como ficou, como ele chegou. Olha, gente, vou mostrar pra vocês. Olha aí, o Tom quando chegou. E o Tom quando partiu. O Tom. E o Tom quando partiu. Muito bom. Hoje ainda já consigo falar do Tom, mas teve um tempo que não falar do Tom, não. Esse livro tem tempo que ele foi publicado? Não, esse é do ano passado, só que esse aqui é a distribuição gratuita através do projeto do Franco, né? Do projeto Letrinhas, o poder transformador da leitura. Esse aqui é o último, né? Esse é o último, esse foi adotado através daí a Rosane se embolando na vida de novo, a Rosane que está orientadora do Gauss, ela trabalhava em outra escola e essa escola adotou tanto Crônicas de Mima como Novas Crônicas de Mima como livro paradidático.
E aí eu fui na escola dar entrevista para os alunos e conversar com ele, fazer rodas de conversas, e foi assim um fenômeno que eles amam. Maravilha. Qualquer série de aluno, ensino fundamental, ensino médio, crianças amam conhecer os escritores. Amam. Eu também já tive a oportunidade de ir a algumas escolas e assim, eles ficam encantados. E é interessante porque geralmente se tem um escritor em um patamar, né? E não, o escritor... Aí uma outra coisa legal, né? A gente está falando de tanta leitura, assim, brasileira, literatura brasileira, né? E é bom a gente colocar não só a academia, né? Porque não existe só escritores dentro da academia, né? Existem escritores em outros lugares, mas que estão numa zona muito próxima a nós. Por que não? As escolas, espaços, né? Darem essa oportunidade aos leitores, porque publicar é difícil, é caro, exatamente. É oneroso, é difícil. E dos alunos e das escolas conhecerem quem faz, né? Quando você tem esse contato, você percebe o quanto eles têm um interesse, assim, isso aí, mas como é que faz? Como é que eu publico? O Franco fez aqui uma musiquinha pro tom do coração. Eu digo, Franco, faz uma musiquinha. O Franco é essa figura grande, né? Pro tom. E quando eu chego em uma determinada escola, aí os meninos, tom, 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 eu vou passando, e eles estão lá na musiquinha. Cantando a musiquinha, porque o livro tem tudo isso, né? A memória, a história, eles se referem a você como uma figura que foi diferente na vida deles, não é? Isso é muito bom. Com certeza. Legal. E a Dilma, você disse aí, né, que faz parte da Academia Barreirense de Letras. Quais são os projetos, assim, futuros aí, ou imediatos, né? A gente sabe que tem a Feira Literária de Barreiras, que já vai acontecer agora em maio. Me fala um pouquinho sobre esses projetos de leitura, de incentivo da academia, projetos pessoais seu também, tanto de escrita quanto dos seus trabalhos. Fala pra gente o que está no radar. Aqui, então, separar em dois universos, certo, né? A Dilma escritora, que é que ela tem em andamento. Certo. A Dilma escritora tem em andamento Outras Crônicas de Mima, que é a 3ª edição, é uma trilogia que fecha, né? Fecha Crônicas de Mima. Essa etapa aí, né? Eu tenho acontecendo agora, Thay, inclusive convidar as meninas lá do Gauss aqui, as que fazem as entrevistas, e você também, caso queira ir, para conhecer uma Blitz literária que vai acontecer, a 3ª edição da Blitz literária. E o que é a Blitz? É um evento em que a polícia literalmente para. Um trecho da cidade vai acontecer pela 3ª edição, né? Para os escritores se aproximarem, né, dos carros. Quando que vai ser? Aí a gente, como é uma blitz, não pode divulgar a data. Entendi. Verdade. A blitz não tem um negocinho. Tem um mistério. Tem um mistério, porque assim, realmente a Polícia Militar, e agradecer a parceria da Polícia Militar, que pela 3ª vez está conosco, então ela tem um preparo, a fase 1. Nessa fase 1, a gente aciona ali o corpo militar, que é aquele que tecnicamente vai parar uma cidade, e os escritores que vão chegar aos carros. Essa a gente está chamando de etapa 1, que já está quase toda pronta, em desenvolvimento, né? Mas uma dica aqui pro pote. Antes da FLIB. Pronto, então agora em maio, antes da FLIB. Então ela vai acontecer entre 19 e 21. Pronto. Porque 22 é a FLIB. Então pronto. Né? Então fica de olho, caiu na rede um movimento, entre para ser pego pela Blitz, que você vai ganhar livro, você vai ganhar cultura, literatura, você não tem nada a se preocupar com ela quando ela acontecer. Se for essa, né? Vai que tem uma antes, né? Espero que seja essa. Mas de toda sorte a gente deve andar regularizado no trânsito, né? Então a gente não deve temer questões assim. Esse é um primeiro. Tem um segundo da escritora a Dilma, que é uma dívida que eu tenho com os pioneiros, e dívida que eu tenho, não é que ninguém me pediu nada, não, é uma dívida de amor entre imortais. Eu conheci os pioneiros da Academia Barreirense de Letras quando a Academia Barreirense de Letras não tinha sede. E participei muito jovem de reuniões com o seu Vinícius Leme, com Dilson Ribeiro, com Lélia Rocha, com imortais basileares e pioneiros da ABL.
Então, protocolei um projeto na prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, com o secretário Demóstenes, até um abraço carinhoso para ele. E lá a gente vai inaugurar o Parque dos Imortais. Olha só. Que eu acho que é um grande legado para Barreiras, né? Um espaço onde esses imortais pioneiros que não fazem mais parte desse plano, tem um local para que as pessoas vão lá, tem uma árvore deles, né? Se aconcheguem e conheçam a história deles através de login de QR Code. Muito bom. Nesse espaço. É um segundo também de autoria própria. Certo. Né? Terceiro de autoria própria, trabalhar com gêneros orais escritos nas escolas. Continuar, né, o projeto. Continuar o projeto envolvendo aí a formação de professores, né? Tem uma luz? Tem. Ela está testada? Está aprovada? Poxa, ela pode dar certo na sua escola. Se seu problema, ou se você quer, eu não diria nem que seja um problema em si que você quer resolver, mas você quer potencializar o estudo desse gênero, né? A gente pode fazer formações, e quero fazer isso inclusive ao lado da professora Marilde, nossa presidente da Academia Barreirense de Letras, ao lado da professora Márcia Razia, que também está na Academia Barreirense de Letras, e ao lado de outros imortais, tantos outros que são muito bons, e que alguns já até passaram por aqui, né? Sim. Que a gente possa trabalhar com formação, né, de professores, dar uma devolutiva social, né, daquilo que a gente presta, e de forma mais direta. A sequência didática, chegando em espaços de conhecimento, elas podem ser mais curtas, elas podem ser mais longas, elas podem atender a uma necessidade de domínio de um gênero mais específico, né? A dissertação do vestibular, por exemplo, né? A resenha crítica e outros tantos. Esses são projetos, assim, da escritura. Da academia, a Academia Barreirense de Letras está completando 20 anos. Agora, dia 20 anos. De maio, 20 anos em que os pioneiros, os primeiros lá, esses que estão, né? E tem pioneiro vivo, bom lembrar, né? De Miriam Hermes, Inês Pinta, Nadir Xavier, tem muitos, né? Vivos, graças a Deus. Eles, junto conosco agora, que fazemos parte desse grupo seleto porque é um grupo que as cadeiras se ocupam através de 29 membros, né? São 30, mas infelizmente nós perdemos um recentemente, né? Possam se revezar em projetos maiores. E aí tem vários. Dentro dos 20 anos da ABL, a própria FLIB, né? Porque nós somos instituição curadora, né? E lançamentos de livros, qualquer livro, inclusive convidar quem tiver livro para lançar, quem tiver a vontade de mostrar o seu trabalho. Esse trabalho é no stand da Academia Barreirense. Está no site, né? O link para inscrição? Está no link no site, mas eu também posso disponibilizar. Pronto, eu vou incluir o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse de estar publicando o seu livro aí durante a FLIB, né? Vou deixar o link do site, tudo direitinho para vocês analisarem e se inscreverem lá. Se inscreverem, eu acho que isso é uma ponte legal. E a academia, ela não para, não, porque vamos analisar alguns imortais. Eu queria te dizer uma coisa hoje, que eu fiquei assim, poxa, não posso esquecer isso, que bom que eu me lembrei agora, fico feliz de ter lembrado. Desde quando nós iniciamos o planejamento dessa nossa conversa, porque para todas as coisas da nossa vida a gente tem planejamento, né? Não é só na escola, né? Foi acontecendo coisas assim muito interessantes dentro da academia e que a sociedade, de um modo geral, precisa conhecer, né? Esse espaço que é público, ir lá visitar, a gente tem visitação, a gente está com a academia aberta, e isso é muito importante porque é uma fonte confiável, né? De saber, com de certeza. Mediação, né? A gente agenda para escolas. Se o foco é algum tipo de gênero textual, a gente tenta trazer o escritor, né? E também a sociedade barreirense que domina aquilo, né? A gente faz uma misturinha perfeita de pessoas que acaba dando certo. E tem um projeto da Tina Laura, a escritora, chamada Academia Estudantil de Letras Euridione. Eu já ouvi. Você já ouviu falar disso? Sim. Então, conhecendo os meninos, e aí cada um de nós é madrinha ou padrinho. Eu, no caso, sou madrinha de um, e os meninos são, né? Padrinhos. Todos têm seus afiliados. Por que não são patronos e patronas? Porque, via de regra, eles têm que
pertencer ao universo da literatura brasileira e não podem mais estar nesse plano. Então, para aproximar desses meninos estudantes, eles têm uma academia com 30 membros, uma réplica, vamos dizer assim, da nossa, e que eles fazem essa ponte com a nossa academia. Muito bom. Então, é um projeto interessante que pode inspirar outras escolas, né, Thay? Com certeza. Por que não? Né? Ter um espaço formado por estudantes ou por grupos que querem aprofundamento em torno da literatura, da leitura e da escrita, né? Usando como ferramenta uma academia de letras, por exemplo. Né? Muito bom. Acho que são esses, assim, porque, como eu disse, cada imortal traz a sua colaboração do ponto de vista de seus projetos, né, suas perspectivas, e como são 29 atuantes, cada um na sua área. Então tem muito trabalho aí, né? Tem muito Esse ano trabalho. 2025 promete muito trabalho aí, muitos projetos literários. E que bom, né? Que bom que Barreiras está assim se desenvolvendo nesse sentido cultural de uma forma bem assim intensa, né, nos últimos anos. Né? Da necessidade, eu diria nem da necessidade, da oportunidade, vou corrigir a palavra, né, de ter uma casa, né? Você podia desenvolver um trabalho desse debaixo da árvore, não sei aonde, migrando, né? Que os pioneiros começaram assim, olha que história bonita, né? Sim. E hoje, aos 20 anos, a gente tem um local. Né? Que a pessoa, onde é que você está? Onde eu encontro tal escritor? E um local lindo, assim, histórico ali no centro histórico de Barreiras. Ficou tão lindo quando inaugurou ali. Ficou assim, um lugar de destaque também. Né? Ficou maravilhoso. Então, é isso, mais ou menos. E já estão chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu queria que você deixasse assim para os ouvintes aí que querem começar a ler mais ou escrever também, que dica você daria para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo? Aí eu vou replicar uma menina chamada Tayane Araújo Leite. Vixe, você conhece? Fiquei até com medo aqui agora. A Thay disse para mim assim, pesquisa, não foi? É interessante, pesquisa, né? Então, se a gente quer procurar oferecer em qualquer universo dicas boas, é bom perguntar, não é verdade? Sim. Principalmente no universo da escola, o que vocês gostam, o que vocês já sabem, o que seria legal. Eu acho que você disse toda pergunta, que é uma resposta, né? Então, hoje, antes eu diria assim, vai ler tal livro, vai isso, vai aquilo, mas os caminhos da literatura, eles são incertos, assim como são dos filmes, assim como são da vida, né? A gente vai por territórios de gostos, às vezes, pessoais, né? Não é um território amplo, né? Um território amplo. Mas, assim, se puder perguntar para o seu aluno, para a sua sala de aula, né? Quais que eles querem reler agora com aprofundamento teórico metodológico, né? Porque ler é igual filme, quando você assiste a primeira vez, eu estou assistindo pela terceira vez, eu ainda não consegui entender o que está acontecendo lá. Porque, para você entender, você tem que... Da água do mesmo rio, você não entra igual, né? Então, é mais ou menos assim. Mas, eu queria deixar alguns basilares e aí eu vou para os segmentos, né? Para papais, mamães, alunos, estudantes, escolas que têm crianças na educação infantil, não solte a mão, não largue a mão. De Ruth Rocha. Meu filho de 6 anos ama Ruth Rocha. Meu filho de 6 anos. Aí eu falo com ele, filho, sua escritora preferida é Ruth Rocha, né? Mas eu acho que é, porque tem um monte de livro da Ruth Rocha. Como não? Né? Não solta a mão delas. Aprendeu elas? Ok. Perfeito. A gente está, assim, afunilando. É o funil de Gavi, né? A gente está pegando, colocando no funil, sai essas duas para a educação infantil. Deixa eu ver, eu fiz até uma cola para não esquecer, a colinha, né? Tem que ir para a colinha. Vai para a colinha para não... Vamos para a colinha. Para o ensino fundamental 1, gibi, né, querida? Existe gibi ainda? Existe, meu filho lê gibi. Tem. Então, a turma da Mônica, o Ziraldo, né? Que nos deixou nas bancas recém, aqui, né? até nas papelarias também encontra. O que é gibi? É uma sequência narrativa. Com início, meio, fim, empoderado pelas imagens, ilustrações, que é uma fonte melhor do que essa, para o menino trabalhar em casa, né? Mas, caso tenha alguma dúvida, né, e quiser avançar em mais alguma coisa, né,
essa coleção aí que a gente citou antes, né? Se encontrar. Né? Se encontrar os caras lá que eu tive com essa geração. Pedro Bandeira, os livros do Pedro Bandeira, né? Essa geração aí, eles dão conta, né? Para o ensino médio, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade com o ensino médio. Por quê? Porque eles estão em Enem, né? Sim. Eu imagino que eles terão assim a necessidade de ler mais clássicos, né? Aí a gente vai colocar aqui porque já tem aqueles livros tidos como obrigatórios, né? Na colinha, no Fundamental 1, ó, tá vendo como é bom a cola? A cola é só para você lembrar, assim, poxa, você não pode deixar de esquecer. Além dos gibis, o nosso Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Não é verdade? Sim. E através deles, eles vão conhecer uma literatura, inclusive internacional, né? Que ele faz toda aquela travessia, a brasileirada, né? De histórias clássicas, inclusive, sim, né? Que não são propriamente brasileiras. Então, ainda no Fundamental 1, eu deixaria mais esse aí, Maurício de Souza e tal, né? Aí, no ensino médio, esse eu tive mais dificuldade, porque eu não atuo no ensino médio. Mas eu leio livros de um modo geral, então eu vou deixar 3 clássicos que eu acho que a escola poderia ganhar um pouquinho se fizesse. A Metamorfose de Kafka, né? Muito bom. Muito bom. Dá uma bugada boa. Né? O Édipo Rei, do Sófocles, né? Que eu acho que também vai dar ali, né? O Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, né? Da Carolina Maria de Jesus. É assim, de lei. Não é verdade? Concordo. E também a história dela. Sim. Né? Não pode deixar de fora, né? Dela. Porque... E pra gente não ter esquecido, assim, um clássico dos clássicos, vamos trazer, assim, um Alencar, né? O José. Com 5 minutos. Pronto. Né? Eu acho que... Ficou curioso com esses, leu metade, leu os gibis, já tá. Muito bom, maravilhoso. Eu queria encerrar com um poeminha. Com certeza. Né? Do meu irmão. E aí, para vocês que estão assistindo desde o começo até o fim, agradecer muito a você, tá, pela oportunidade. Dizer que eu li, agora eu vou mostrar esse, todinho. É uma leitura de uma sentada. É muito, muito, muito bom. Eu comprei numa feira literária. Tá autografado para mim. Eu conheci a escritora. E realmente tem passagens aqui que eu peguei para mim. Que bom. Como, assim, coisas que eu gostaria. Que bom. Sabe? De ter vivido, de ter passado por essas legal. Coisinhas fofas. Essa poesia que eu vou deixar aqui com vocês, ela foi escrita em uma escola. E ela é do meu irmão Zé, que se chama Adail Vilela, é escritor, revisor e prefaciador dos livros e de tudo que essa imortal escreve, seja quando está imortal, seja quando está no território científico. É o Zé. E ele escreveu isso quando ele estava no 4º ano, hoje então 5º ano, né? Sim. 4ª série, hoje 5º ano, né? Pingos de chuva. Pingando em noite escura, nas telhas vermelhas, na horta verdinha. É você, pingo de chuva, enchendo os rios que se encontravam vazios, de dia, de noite, pingos de chuva, dando vida a frutos, verduras e legumes, dando lugar à adorada primavera. Pingos de chuva, aqui e ali, nos campos verdejantes. Nossa, muito bom. Adorei. Não é lindo? Lindo. Vou deixar essa cópia para você. Obrigada. Hoje a gente fez um fenemê descompensado lá em casa para achar.
Muito esse bom. texto, porque a gente estava sempre se reportando à escola, né? Como um lugar de fala, um lugar de aprendizado. E esse texto, você contou no início que ele foi escrito na escola, não na foi? escola. Ele escreveu quando ele estava lá na 4ª série com a professora Messias, aqui em Barreiras. Nossa. A Dilma, eu esqueci de perguntar onde as pessoas podem encontrar seus livros, se eles estão à venda, onde é que as pessoas podem encontrar para comprá-los. Crônicas de Mima, eu quero reeditar, dado ao sucesso que foi, mas ainda não consegui nem tempo. Esse daqui, né? Que é o primeiro, que é o que eu mais gosto. Eu acho que esse livro ainda é referência para a Dilma, sabe? Sei. Eu ainda estou nele como aquele livro assim, tudo. Esse aqui, Novas Crônicas de Mima, ele está à venda na BL. Olha só. Desse livro aí só tem 20 exemplares. Porque não fiz pedidos novos dele e nem vou fazer no momento. Então, assim, quem quiser adquirir, só ir na Academia Barreirense de Letras, eles estão lá, QR Code, lê. E o Tom do Coração, ele não foi vendido, né? Ele fez parte de um projeto. Maravilha. É isso. Maravilha. A Dilma, foi um prazer ter você aqui, tá? No Voz Literária. Foi, assim, muito rico. Muito rica essa conversa. Muito obrigada por compartilhar isso, tanto conhecimento, as suas inspirações também, né? Seu texto, sua poesia, sua história, um pouquinho da sua história. Eu gosto de conhecer a história das pessoas, eu gosto de saber como as pessoas começaram a escrever, como é que surgiu isso, o amor pelos livros. Isso sempre me inspira, acaba que me inspira também, né? Sim, espero que a todos, né? De uma forma então, geral. te agradeço demais. E para você que nos ouviu até aqui, eu quero agradecer, né, por vocês terem permanecido aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você é professor, tenho certeza que você vai sair daqui com algo novo, que você possa pesquisar mais, saber mais. Eu vou deixar na descrição também o Instagram da Dilma, caso você queira entrar em contato, né, para saber mais informações. Você que está aqui, que gosta de ler, que veio aqui por curiosidade para saber mais também, eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, o contato da Dilma, o contato aqui do Instagram do podcast também. E quero te pedir, já que você chegou até aqui, que você deu like, né, que você deu curta aí o podcast, compartilhe com mais pessoas que você sabe que gosta desse universo literário, porque quando as pessoas compartilham, o YouTube entende que o conteúdo é interessante, que o conteúdo é importante e acaba mostrando ali para mais pessoas. Então, se você entende que esse conteúdo é importante, é interessante, compartilhe com mais pessoas, curta, deixe seu comentário para a gente saber também o que você achou, tá? E mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agradeço também ao Colégio Curso Gauss, né? Mais uma vez, o colégio que tem patrocinado aqui o podcast Voz Literária, por também acreditar nesse poder transformador dos livros e das leituras. E ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.